Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vejam que dia lindo, um céu de brigadeiro, um calor, olha o Fiat 147 passando lá, o Spazio, né? Um calor danado, deve estar uns 1427 graus por aqui. Quem é do DDD 15 deve saber onde eu estou, mas nós vamos dar início a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Uno Mille Electronic, ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal, pela sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as versões aqui do Uno entre 93 e 95 para o Mille, né, que é o Mille Electronic, e para o Mille ELX. Eu recebo muitas perguntas no direct do Instagram e vejo também vários grupos aí de rede social do Uno, de WhatsApp também. Eu vejo muitas pessoas perguntando alguns detalhes de configuração, o que é original, o que não é original, quais são as diferenças mecânicas desses Mille para os modelos mais antigos, e eu quero explicar isso para vocês, não num sentido de, não num formato de perguntas e respostas, mas galgando aí, pautando características que geralmente o pessoal pergunta. Então pessoal, algumas perguntas que nós iremos responder, né, durante aí esses minutos do vídeo, tá? Quais são as configurações mecânicas do Uno Mille Electronic e do ELX? Qual a diferença de um para o outro? Durante quanto tempo eles foram fabricados, né? Qual o espaço de tempo aí de fabricação? Os principais opcionais que uma versão tinha e a outra não tinha, tá? O que é o famoso EcoBox que o pessoal pergunta tanto? Como funciona o sistema de ignição e tantas outras características. Mas aí nós precisamos comentar um pouco de alguns detalhes ali da história para que a gente possa se ambientar melhor. O início dos anos 90 foi muito marcante para a nossa indústria e para o comércio de automóveis no Brasil. Então nós tivemos a abertura das importações, os importados mudaram muito o nosso mercado, né, mudaram muito o mercado local e naturalmente o nicho de carros populares que já vinha, né, crescendo naturalmente com os carros compactos e tudo mais, teve que se reinventar. Em 1990 para 91 foi lançado o Uno Mille, né? Então a Fiat já tinha o Uno, que era um carro que era super bem vendido no Brasil, e reduziu a sua cilindrada para essa proposta ainda mais popular de carro urbano. Então em 90 para 91 foi lançado ali o Uno Mille, e no finalzinho de 92 para 93, né, aconteceram várias mudanças, não só políticas no Brasil, nessa mesma época, tinha aquela situação também do Collor e tudo mais. Mas nessa fase houve uma redução muito grande de IPI, houve uma mudança tributária muito grande no que tange os preços de veículos, e para poder se beneficiar desse fator tributário, as montadoras tiveram que se mexer para conseguir carros menores, né, carros mais baratos, né, principalmente carros aí com 1000 cilindradas em média. Então a Volkswagen tinha o Gol 1000, o quadradinho, a Fiat tinha o Uno Mille, a GM improvisou, entre aspas, tá, e no bom sentido da palavra, o Chevette Júnior. Em 94 chegaria o Corsa, a Gurgel tinha o Super Mini, a Ford tinha o Escort Hobby e posteriormente também teve o Fiesta. Então foi uma época da nossa indústria bastante singular, né, e que abriu precedente para que todos esses populares pequenos que a gente vê, os carros compactos, hoje sejam um sucesso e sejam aí praticamente os líderes na indústria no Brasil. Então nessa época a gente se esbarrava nesse fator. Nasceu o Uno Mille ali em 90, 91, tá? E em 92 ali para 93 nasceu o Uno Mille Electronic e o Uno Mille ELX, né? Mas na verdade em 93, né? Em 92 se deu o start, mas em 93 onde esses carrinhos se popularizaram nessa configuração. Por que eu falo isso, tá? Eu explico. A gente também tinha, além do fator tributário, nós começamos a ter algumas aí, as primeiras sanções no que tange a emissão de poluentes. Então, esses veículos, né, naquela época precisavam poluir menos, então eles sofreram muitas adequações mecânicas. Muitas vezes, né, isso poderia ser resolvido, né, com o implemento da injeção eletrônica, uma vez que esse carrinho aqui e os uninhos daquela época eram todos, né, na 1.0, eles eram todos carburados. Então, automaticamente a gente precisaria aí, as montadoras precisariam aderir à injeção eletrônica. Só que, nesse intervalo de transição, cada um se virou como pode, né? Implementando mudanças em carburadores para conseguir ajustar o fator do rendimento e também da emissão de poluentes, e outros já conseguiram pular direto para a injeção eletrônica, como foi a GM com o lançamento do Corsa em 94.
Então nós tínhamos na época, até 92, o Uno Mille, que era o modelo de entrada, né, 1.0 Fiasa, super simples, e tinha o Uno Mille Brio, que era uma série, né, uma outra versão, um pouquinho melhor acabada, que tem o interior vermelho, e que tinha como diferencial mecânico da versão de entrada um carburador de corpo duplo, que era o Weber 460. A partir de 93, né, nós tivemos o lançamento do Uno Mille Electronic, que é este aqui, inclusive este é um 93, que era o modelo de entrada, e nós tínhamos o Uno Mille ELX, que mecanicamente é o mesmo carro, porém com um acabamento melhor. Tá? Em suma é o seguinte, o que a Fiat fez? Né? Ela fez pequenos retrabalhos de mecânica, nós vamos falar de mecânica já já, tá? E mudou alguns detalhes estéticos. O Uno Mille Electronic, originalmente ele tem rodas de ferro prata com os copinhos, aqui então era o modelo de entrada igual o Uno Mille ali de entrada, esse aqui está com calotas, como vocês podem ver, e o Uno Mille LX tinha calotas ali de série. Além disso, nós tínhamos também, né, no Uno Mille Electronic esse painel que é o mais antigo, o famoso painel satélite, o básico do básico, e o Uno Mille LX já era dotado do painel mais moderno, aquele que tem o volante de 4 raios, né? O tabelier é um pouco diferente, né? A chave de seta tem duas alavancas aqui, uma para setas e outra para comutar a parte de iluminação. O limpador de para-brisa passa a ser do outro lado da coluna de direção e diversas outras pequenas modificações. E uma das modificações que mais significavam do ponto de vista estético do Uno Mille Electronic para o ELX era justamente a frente. Então, o Uno Mille Electronic originalmente, tá, ele usava até 94 a frente alta, aquela frente mais antiga da Fiat, com o farol mais estreito, sem esse acabamento aqui que é o bigode, e aquela grade preta grande. A única diferença é que o logo da Fiat lá no centro da grade, ele era pequenininho, tal qual a grade mais moderna, ao contrário dos Unos mais antigos, que tinham aquele logo da Fiat enorme na grade dianteira, isso até 94. Aí vocês vão falar, poxa vida, Jordan, você falou que o Uno Mille Electronic é a frente alta original e nós vemos uma frente alta no algodão doce, né, no meu Uninho aqui. Na época era muito comum em casos de batida, de colisão, e algumas pessoas até por um apelo estético, a galera trocar o conjunto completo aqui da frente. Tá? Isso era muito comum nos anos 90. E inclusive tem que cortar um pedacinho do painel dianteiro para esse farol maior encaixar e tal. Mas isso era extremamente comum nos anos 90. Hoje o pessoal enxerga como um pecado, hoje eu não vejo sentido em descaracterizar uma frente original, mas naquela época era uma coisa bastante comum. Assim como a adoção de calotas nos Unos que só tinham roda de ferro, como era o caso desse aqui, né, com copinho. Então são mudanças, né, são alterações que eram muito comuns na época. E o meu, como foi um carro que foi usado, tem 30 anos de uso, é claro que alguns desses detalhes seriam ali incrementados, né, implementados no que tange aí a realidade, o contexto histórico daqueles carros, desses uninhos aí nessa época, né? A configuração mecânica do Uno Mille Electronic, por mais que fuja um pouco do nosso foco, ela também foi replicada na Fiorino Electronic entre 93 e 95, que era a Fiorino carburada com motor 1.0, né? Tinha picape, tinha furgão, mas foi uma versão pouco vendida, até porque um carro 1.0 com um pouco mais de 50 cavalos, para uso de utilitário, carregando carga e aquela coisa toda, não era realmente uma ideia tão boa assim, né? Aí, em relação ainda à questão do Uno Mille Electronic, né, nós temos ainda alguns outros detalhes. O Uno Electronic, o Mille Electronic efetivamente, ele era um carro voltado muito mais aos frotistas, aquela pessoa que queria um carro, o consumidor queria um carro bem mais barato, então ele foi um carro barateado ao máximo. Então, ele não tem vidros elétricos, ele não tem travas elétricas, o ar quente, o desembaçador, limpador eram opcionais, esse Uno aqui tem, mas eles eram opcionais. Existiam algumas coisas até nessa fase que eram opcionais, como a tampa do porta-luvas, entendeu? Era realmente um carro bastante básico, né? Justamente para ser barateado, até mesmo em virtude aí do fator tributário que eu pautei anteriormente, né? O fator aí de imposto que reincide em relação ao preço do veículo, ao custo do veículo aí das montadoras, né? Então, era um carro bastante básico. Já o ELX, ele tinha essa mesma característica, tá? Porém, já tinha a maioria vidros elétricos, travas elétricas, o painel era mais moderno, tá? A maioria deles tem essa janela aqui lateral, nas configurações de duas portas, tem a janela basculante, tá? Nas duas versões, o ar-condicionado, ele era opcional.
Só que é muito mais comum você ver um ar-condicionado num LX do que num Electronic. Não faria sentido a pessoa comprar um carro básico desse para ter um ar e não ter mais nada, né? Então, havia ar-condicionado como opcional nas duas versões, não há direção hidráulica em nenhuma versão e ambas as versões eram disponibilizadas nas opções de 2 e 4 portas, tá? Outro detalhe, nós estávamos falando da frente, né? E em 95, que seria o último ano de atuação desses carrinhos, onde eles eram líderes de venda e aquela coisa toda, o Uno nessa fase, final dos anos 80, ali, começo dos anos 90, ele foi um carro largamente vendido no mercado brasileiro. Tanto que a gente vê muitos Unos dessa idade rodando na rua até hoje, né? Eu gravo esse vídeo em 2023, em dezembro de 2023. Esse carro tem 30 anos de uso. Então dá para vocês terem uma noção do quanto esses carros foram vendidos. Isso não é só sobre durabilidade, mas também sobre a dimensão, né? A proporção de vendas aí desses exemplares, tá bom? Então, na época a gente via muitos desses carros e vocês podem observar que é muito mais fácil, pelo menos aqui na minha região, da gente ver um Uno Mille ELX do que um Electronic. Por quê? Muitos dos Electronics foram vendidos a frotistas, inclusive eu desconfio que este meu aqui tenha sido de locadora quando zero, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que tenha sido de locadora quando zero. Eles foram vendidos a frotistas, então as empresas usavam, os representantes comerciais usavam, as companhias de telefonia usavam Uno, as prefeituras, os órgãos públicos de um modo geral usaram muito Uno, e quando eles iam comprar um Uno nessa época, claramente seria o Electronic, seria o mais básico, né? O que sempre foi mantido. Se você vê aí até hoje tem um Uno quadradinho trabalhando na telefonia, e em outras empresas é sempre o Uno mais pelado que existe. Então tem essa situação. Então é natural que a gente veja mais LX em bom estado do que Electronic, porque LX geralmente eram os veículos ali comprados por particular, para uso particular. Então o uso é outro, o cuidado é outro, né? Nem todos os frotistas cuidam bem dos seus patrimônios, então é natural que a gente tenha esse detalhe. Além disso, nós temos uma característica que geralmente o pessoal não comenta, né? Aliás, né, é até legal que nós mostremos isso, né? A Fiat, ela batizou esses carros, né, tanto o Electronic quanto o LX, né, mas falando de uma forma mais abrangente do Electronic, batizou esse carro em 92 para 93 como Mille Electronic. A gente faz alusão como Mille Alvorada, porque isso aqui simboliza as duas torres do Palácio da Alvorada lá em Brasília. Só que vejam bem, esse carro ele é carburado, tá? Nessa época, nós estávamos tendo aí a chegada, de uma forma um pouco mais popular, da injeção eletrônica no Brasil. Esse carro não tem injeção eletrônica, mas tem a ignição eletrônica mapeada. A Fiat, numa tacada de marketing, batizou esse carro de Mille Electronic. Muitas pessoas compraram, ou até mesmo hoje, 30 anos depois, têm o juízo de que este carro tem injeção eletrônica, quando na realidade ele é carburado, tá? Outro detalhe. Muitas vezes as pessoas compram um carrinho desse já descaracterizado, bastante usado, e nunca sabem se é Electronic ou LX e vão perguntar nos grupos. As diferenças de painel e outras coisas que eu comentei aqui podem ajudar. A haste do limpador de para-brisa também, eu acho que vocês conseguem ver daqui, tá? Do Electronic ela é reta, tá? A do LX é curva. Tem algumas diferenças pequenas ali. A tapeçaria também é diferente, a tapeçaria do meu carro é uma incógnita, então não vou nem vou utilizar como parâmetro aqui para vocês. Mas geralmente o pessoal tem dúvida porque, independentemente do carro ser um LX ou ser um Electronic, você vai no documento, o meu é assim mesmo, Fiat Uno Electronic, nem Mille tem no documento. Então você pode se basear se ele é um LX ou não, tá? Pelas configurações de opcionais, a questão do painel e outros fatores, porque mecanicamente os carros são iguais, tá bom? Além disso, no último ano, em 95, isso às vezes confunde as pessoas. Final de 92, quando começou a surgir o Electronic, 93 e 94, ele tinha o painel satélite desse jeitinho aqui e a frente alta. Roda de ferro com copinho, né? Um pouco mais básico em relação ao LX. Em 95, que é o último ano, praticamente a transição para a injeção eletrônica, né? Os primeiros Unos com injeção, na verdade, saíram em 95 como modelo 96, né? O Uno Mille Electronic, ele mudou um pouquinho em alguns detalhes. Ele passou até a frente baixa, que é essa frente que está no meu carro hoje, tá? O volante e o painel ainda eram o mais antigo. Só que, procure uma foto no Google aí. Vocês vão observar que o volante aqui ele tem uma tampa, né? No lugar desse copinho, dessa tampinha pequenininha, é uma tampa maior, então o volante tem um outro estilo, né? A estética do volante muda.
E os emblemas na traseira lá não são mais esses emblemas de plástico duro, eles viram um adesivo resinado, tal qual o LX, é um emblema Mille Electronic e tal, não tem mais a alvorada como é aquele ali, né, do meu, que é a configuração original. O meu é uma reprodução, tá? Mas naquela configuração ali original. E tem alguns outros detalhes ali também que acabam sendo bastante característicos. Agora, não falando apenas do Electronic 95, mas também de algumas outras informações aí, né? E logo menos a gente vai abrir aqui o capô, nós vamos falar agora da mecânica, né? Algumas observações interessantes aí acerca da mecânica também, tá? Lembrando, pessoal, o seguinte, antes de nós irmos para o motor, tá? A Fiat sempre foi uma montadora até um pouco metódica em relação à especificação de itens, de mecânica, de estética e tal. Então, se você olhar os catálogos de época, vocês vão encontrar alguns opcionais para ambas as versões, né? Existiam alguns Milles ali que tinham como opcional faixas decorativas aqui na lateral. Nunca vi um ao vivo, mas em catálogo existe, né? A gente tem também para o Mille Electronic umas rodas de opcional, umas rodas bem diferentes. Até hoje eu só vi um Uno ao vivo com esse jogo de roda, um jogo de roda bem legal, que também é de ferro, tá? Que não as rodinhas ali do Uno Mille Electronic. O Uno Mille LX, estou lembrando de alguns detalhes, tá? O Uno Mille LX usa roda de ferro preta, o Uno Mille Electronic usa roda de ferro prata. As minhas estão pretas, mas isso aí é assunto para um outro vídeo mais adiante, tem mais coisas para fazer antes de mexer nas rodas, né? Então, algumas configurações aqui que são interessantes. Sobre instrumentação de painel, além dos painéis serem diferentes, LX tem marcador de temperatura, Electronic não tem, mesmo nos últimos anos de produção, tá? E alguns outros pequenos detalhes que variam ali na Fiat, tá? Você pode ter no mesmo ano algumas pequenas modificações estéticas e de opcionais também. Agora nós vamos abrir o capô ali e falar um pouquinho sobre mecânica, que eu sei que o pessoal gosta, e explicar um pouquinho mais sobre essa configuração mecânica do Uno. Pessoal, Uno de capô aberto, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a mecânica e as diferenças, principalmente em relação à questão mecânica, né, do Electronic para os demais modelos. Electronic e LX, mecanicamente eles são iguais, tá? Então a gente não vai ter nenhuma dificuldade aqui em expor os detalhes. O motor do Uno Mille, de 1990 até 2001, né, que é a última versão, era o Mille Smart, né, em 2001 era o Mille Smart. De 90 a 2001, o motor do Uno é o motor Fiasa, tá? Do Uno Mille é o motor Fiasa, tá? O motor que nasceu aqui no Brasil lá no Fiat 147 e que foi usado na linha Palio até a metade dos anos 2000 em algumas versões. Mas no Uno aqui é o motor Fiasa 1.0, tem 994 centímetros cúbicos de deslocamento, então ele é um motor 1000. A base dele, mecânica no Electronic e no LX, é a mesma do Uno Mille de 90 a 92, tá? E nós temos algumas diferenças. Havia algumas versões do Uno Mille, as primeiras, que tinham menos que 50 cavalos de potência, tá? Tinha um rendimento bem baixo, tá? Aqui a Fiat, quando mudou a questão das emissões e tal, ela conseguiu tirar um pouquinho mais de rendimento, não muito, mas um pouquinho mais de rendimento em relação à configuração primária. Então, o que a gente teve de mudanças aqui? O Uno Mille de entrada, ele usava um carburador de corpo simples, o Weber 190, a mesma arquitetura praticamente aplicada com pequenas modificações ainda do Fiat 147. Aqui nós temos um carburador de corpo duplo, tá? É o Weber TLDF 495, tá? É a mesma base de carburador aplicada na linha 495, né, dos carburadores 495, da linha quadrada da Volks, né, Gol, Paraty, Saveiro. Algumas versões do Del Rey e da Belina com motor AP também usam um carburador 495, claro que com mudanças em borboleta, em Venturi, giclagem, mas a base do carburador é a mesma. Então a Fiat se utilizou de um carburador de corpo duplo, né, para que se tenha um circuito menor de injeção em baixas rotações ou em baixas demandas, baixas cargas do motor, e você tenha um segundo corpo a ser utilizado quando ali no momento que você precisa exigir um pouco mais do carro. Então nós temos um carburador de corpo duplo. Aí, além disso, nós temos o sistema de ignição mapeada. Vocês podem ver que, ao contrário do Uno Mille mais antigo, ele não tem distribuidor, tem uma abraçadeira lá no lugar do distribuidor. Vejam ali ao lado da tampa do respiro e próximo da bomba de combustível, ali no meio lá. Eu tenho um vídeo, recomendo fortemente que vocês assistam, está no card aqui em cima. Pausa esse aqui e pode ir lá se quiser assistir. Eu explico perfeitamente, né, de forma detalhada, como funciona esse sistema de ignição, tá? Você não tem distribuidor,
A posição do virabrequim e a rotação são lidas por esse sensor aqui de rotação, tá? Existem outros sensores no motor, uma arquitetura parecida com as primeiras injeções da época, onde o avanço de ignição será chaveado, né, por esse módulo, tudo será processado por esse módulo que é o microplex. Ele vai enviar pulsos para esses módulos aqui que chaveiam cada um, tá? Uma bobina. O Uno tem 2 bobinas, trabalha com centelha perdida. Já expliquei isso também em outros vídeos, tá? Isso possibilitou um controle de ignição melhor e, naturalmente, você tem ali, você perde você se isenta, né? Isola aquela possibilidade de fazer uma regulagem num carro e perder o avanço inicial de ignição, que era aquele a priori ajustado na posição angular ali do distribuidor, tá? Além disso, nós temos aqui o EcoBox, tá? Que é algo muito perguntado na internet. O que é o EcoBox? O EcoBox é um conjunto de eletroválvulas e atuadores. Vocês podem ver que sai um monte de mangueirinha dele aqui. Cada uma vai para um lugar. O meu tá ligado parcialmente, tem coisas que já estão isoladas em virtude da idade do carro, tá? É algo bem difícil de ter reposição de peça quando dá problema, porque não tem homologação hoje, tá? Mas para que serve o EcoBox? Ele tem tomadas de vácuo, tá? Ele tem tomadas de vácuo aqui por todo o circuito, principalmente de carburação, admissão e tal. De acordo com as tomadas de vácuo, tá? Ele libera ou não outras passagens de vácuo por mangueirinhas para que algumas características da carburação funcionem. Por exemplo, o segundo estágio do carburador desse carburador não é mecânico, ele é a vácuo. Também tem um vídeo aqui no canal explicando como é que se testa, como se avalia e tal. O segundo estágio ele só é aberto, tá? Se esta mangueirinha que vai ligada na cápsula esteja com a eletroválvula lá dentro, né, não esteja vedando, ou seja, para que a tomada de vácuo antes da borboleta que tem aqui no carburador, né, se ela tiver um vácuo que é necessário para poder abrir essa cápsula numa configuração original, ela só vai abrir se a válvula do EcoBox lá dentro estiver funcionando, né, e estiver permitindo a passagem de ar, né. Isso sem contar outros pontos, tem conexões dessas que vão para a carcaça da válvula termostática, que vão para o coletor, que vão para outros pontos aqui. Temos ligações com o canister, tá, que já era um fator normativo da época, tá bom? Nós temos ali algumas correlações com a temperatura do carro, então se o carro estiver frio, originalmente o segundo estágio não abre. Tem algumas configurações aqui. Aí você vai me perguntar, Jordan, o EcoBox, esse sistema e o microplex de ignição se conversam? Indiretamente, não diretamente. Nós temos até algumas ligações elétricas ali em comum, mas não é nada que tenha ali uma importância, digamos assim, né, que tenha um significado muito grande para o gerenciamento do motor, tá? Por exemplo, a lâmpada do alternador é ligada, na verdade o termo-interruptor da lâmpada do alternador, do afogador, né? Que esse carro é carburado, então ele tem afogador mecânico ali no painel, tem um vídeo também sobre afogador. Ele é ligado aqui, né, como um parâmetro que se tem do carro na fase extrema fria, tá? Na fase fria. Então, de uma forma analógica, o EcoBox entende que o afogador está puxado e algumas funções serão ou não utilizadas aqui na parte mecânica e do gerenciamento. Aí eu vou responder uma pergunta aqui que todo mundo me faz. Vou até olhar para vocês para responder. Jordan, eu tenho problemas no EcoBox do meu carro. Eu não acho peça. Eu não tenho como resolver, porque deu um problema numa válvula, sei lá, eu posso isolar, se eu isolar, deixar o carburador todo mecânico, o carro funciona? Funciona, tem problema nenhum, funciona, tá? Claro que não é o ideal, mas hoje em dia é uma alternativa de mercado que a gente tem. Então você pode sim isolar o seu EcoBox caso não esteja funcionando. Ah, o meu EcoBox está funcionando, então você vai pegar os esquemas sem esquema de ligação na internet. Eu também um dia vou gravar um vídeo sobre isso detalhado, ensinando a ligar. Você vai ligar o seu EcoBox corretamente, você vai deixar o seu carburador funcionando perfeitamente e vai conseguir se utilizar do benefício do sistema. O benefício é muito? Não, não é muito, tá? Ele funciona melhor aqui com os sinais de vácuo do que uma injeção eletrônica? Não, tá? Há quem fale que não funcionava bem nem quando era novo. Eu discordo, mas há quem fale. Eu penso que é um benefício que a gente possa vir a ter. Outra situação ainda sobre a questão mecânica do eletrônico e do LX, tá? Ele é um carro carburado, então vamos pensar do ponto de vista eletrônico, tá? Na ignição, sobre a ignição, tá? Parte de carburação, a única coisa elétrica que você tem são os giclês eletromagnéticos, que se você usar os giclês comuns, o carro também funciona, tá? Para vocês verem que realmente
É algo bem simples. A injeção de combustível é totalmente mecânica. Olha a bomba de combustível lá. É a mesma do Fiat 147, até o último Uno carburado é a mesma bomba. Tem um vídeo também sobre bomba de combustível, inclusive da troca, né? Então a bomba de combustível do Uno, tá bom? Ela é mecânica, tá? A linha de combustível é toda igual dos Unos mais antigos. Usa desborbulhador, né, que é o separador de vapor. Tem o retorno do tanque, como os mais antigos, tá? Sobre o escapamento, é o mesmo sistema de todos os Unos. Não tem sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, mesmo tendo um módulo, não tem. Não tem catalisador, tá? Na época, certamente ainda não era um empecilho do ponto de vista ali de poluentes, então não tem catalisador originalmente, tá bom? É algo bastante tranquilo nesse sentido. Aí você vai me perguntar, Jorge, eu tenho um problema no sensor aqui. Eu tenho um problema na parte de ignição. Eu vi que tem aqui atrás eu mostrei lá no meu vídeo do Microplex, né, aquele vídeo do sistema de ignição, o conector de diagnóstico. Eu consigo diagnosticar isso com o scanner? Olha, eu diria que é mais fácil você fazer um diagnóstico analógico, com multímetro, com os testes ali, medindo as resistências que tem que medir e os detalhes. Por quê? Para você encontrar um scanner, tá, que consiga ler alguns parâmetros que seriam de ordem analógica, tá, para fazer o seu diagnóstico, você vai penar muito mais no procedimento do que na resolução, tá? Isso eu acho que também vale para os Unos com injeção monoponto, tá? Eu acho que é essa mesma lógica. É mais fácil você fazer um diagnóstico aqui do que buscar alguém que tenha um scanner antigo que consiga fazer o pareamento com aquele conector de 3 pinos. Aqui é quase nula a possibilidade do diagnóstico eletrônico. Então use o diagnóstico analógico, tá? Com base num bom mecânico, num bom eletricista, num bom diagnosticador, num bom reparador, para você conseguir se arregimentar. No outro vídeo eu falo sobre esquema elétrico, testes, eu já falei pra caramba disso aqui, né? Então eu só quero sintetizar. É um Uno com a mesma mecânica do mais antigo. Ele tem carburador de corpo duplo, um sistema de ignição mapeada, parte elétrica de alternador, sistema de carga não muda nada em relação ao outro Uno mais antigo, tá? Motor e caixa, a mesma coisa, tá? Então não tem muito segredo. Só é um Uno carburado da fase de transição para com o Uno com injeção eletrônica, tanto que os sensores, tá? Grande maioria, rotação, parte dos sensores de temperatura, sensor MAP, e alguns outros aqui da bobina, essa parte e tal, o Uno Mille com injeção monoponto, Uno Mille E, Uno Mille P, Uno Mille SX, Uno Mille Smart e tal, eles se utilizam, tá? Eles se utilizam dos mesmos sensores do carburado. Então essa parte de manter a mecânica, essa parte de sensores é muito tranquila, tá? Existe fabricação para tudo. E por fim, antes da gente fechar aqui, até me lembrei de mais uma informação. Falo isso, trabalho com autopeça, recebo dúvidas de clientes todos os dias, dezenas delas, né? Então eu vou comentar uma outra coisa com vocês. Esses módulos aqui, tá? Vocês podem ver que eles são módulos de 7 pinos, tá? De ignição, né? Cada um para uma bobina, já expliquei isso no outro vídeo. Tem muita gente que me pergunta se esse módulo é o mesmo módulo aplicado lá no Fusca, no Gol, no Santana, na Auto Latina, aquele módulo de ignição Hall, se serve, se pode usar. Amiguinhos, não serve, não pode usar, não é o mesmo. Para mim esse aqui é um dos calcanhares de Aquiles dessa configuração. Se der problema no módulo desses individuais, você acaba tendo um pouquinho de dificuldade para repor. Esse é um dos poucos problemas. Mas agora, se isso acalenta o seu coração, esse carro tem 30 anos, todos os módulos são originais e o carro funciona redondo. Então, eu acredito que são casos bastante pontuais, né? E aí todo mundo está sujeito a uma falta de sorte em relação à manutenção aí de qualquer natureza, né? Então, basicamente é isso. Meus amigos, eu acredito que eu consegui explicar um pouquinho, né, as diferenças entre as versões e também a configuração mecânica desses carros, que o Uno Mille antigo tinha 40 e poucos cavalos, 50 que fosse. Veja as fichas técnicas aí para confirmar os números, tá? E esses Electronic, né, o Electronic LX, tinham 56 cavalos, foi o ganho aqui com a mudança na mecânica também, tá? Como eu falei ali anteriormente, não é o melhor carro do mundo, um carro desse com injeção, claro que vai te entregar um resultado melhor, mas é uma parte muito legal, muito interessante da nossa indústria, tá?
não foi um vídeo voltado aí a Zé Frizinhagem, a cor, o mês que mudou, mas pelo menos as principais diferenças para que vocês possam se ambientar e conhecer melhor o carrinho de vocês ou até mesmo os modelos dos quais vocês são entusiastas, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.